Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa revisão da apostila 6. Vamos relembrar tudo que nós aprendemos lá na apostila 6. Então, em matemática, iniciando, nós vimos os numerais de 1 até 90. Então, nós tivemos algumas atividades onde nós tivemos que contar de 10 em 10. Vocês se lembram? Lá na página 3, nós tivemos a tabelinha até os 60. E aí, nós tivemos outras atividades que nos levaram a contar até o 90. Nós relembramos também o que é dúzia e o que é meia dúzia. Acredito que agora vocês já sabem de cor, né? Dúzia, eu tenho 12 e meia dúzia eu tenho a metade, então eu tenho 6. Neste caso aí, eu tenho 12 picolés, uma dúzia de picolés. E ao lado eu tenho meia dúzia de picolés, 6 picolés. Nós fizemos uma atividade onde nós tínhamos uma dúzia de peixinhos e meia dúzia de abelhas, lá na página 3 da apostila 6. Nós também realizamos algumas continhas. Nós tivemos que somar, continha de mais, e tivemos que subtrair, continhas de menos, de tirar. Então, tem alguns exemplos aí. Eu tenho 5 mais 2, então nós vamos contar 5. Pode colocar o 5 na cabeça, no pensamento, e 2 na mãozinha, ou com lápis, ou com palito, o material que vocês acharem melhor para contar. Então, 5 mais 2 é igual a 7. E nós realizamos algumas continhas assim, como nos exemplos. E aqui nos picolés, eu tenho as continhas de menos, de tirar. Então, se eu tenho 8 picolés e eu chupei 2, com quantos que eu fiquei? Então, eu tenho 8 e tiro 2, que é igual a 6. Ou eu tenho 7 picolés e dei 6 para os meus amigos. Com quanto que eu fiquei? Então, se eu tinha 7 e tirei 6, eu fiquei com 1 picolé. E assim nós entendemos como que funcionam as continhas de mais e as continhas de menos. Nós podemos montar a continha deitada, do jeitinho que está aqui, as de mais, ou nós podemos armar a continha, colocar a continha de pé, do jeitinho que está aqui no picolé. Nós também tivemos uma revisão das nossas formas geométricas. Relembrando, nós temos o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, são chamadas de formas geométricas planas. Nós tivemos, inclusive, uma atividade na página 6, onde nós tínhamos uma paisagem que era feita só com as formas geométricas, e nós tivemos depois que encontrar como se fosse um quebra-cabeça com a paisagem desmontada, né? Também tivemos uma revisão do que são pares. Vocês se lembram lá na página 8 que nós tivemos que formar pares? Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto com várias florzinhas. Se eu falar para vocês, vamos formar pares, nós vamos circular de duas em duas e ver quantos pares nós vamos ter. Então, ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares. E neste caso sobrou uma sem par. Lembram dessa atividade? Nós tivemos que circular e contar quantos pares foram formados. Também relembrando sobre os pares, pares acabam em 0, 2, 4, 6. E aí continua. E os ímpares acabam em 1, 3, 5, 7, 9 e continua. Nós também tivemos uma atividade onde nós tínhamos que encontrar as figuras idênticas. Na atividade, nós tínhamos na página 11 algumas figuras idênticas com formas geométricas. Mas, para exemplificar para vocês, eu coloquei aqui algumas imagens de alguns personagens dos gibis que nós conhecemos. E aí, se for para a gente ligar as figuras idênticas? Olha lá, eu tenho aqui em cima um elefante. Onde está a outra figura idêntica que é exatamente igual ao elefante?
aqui embaixo. Então, nós poderíamos ligar desta forma. E assim sucessivamente, né? O nosso amiguinho Bidu. E aí, nós ligaríamos todos os personagens, que são idênticos. O conceito de idêntico, o que é idêntico, Pro? É quando eu tenho uma coisa, uma figura que é exatamente igual à outra, tá bom? Nós também aprendemos um pouquinho sobre o nosso sistema monetário. O que nós utilizamos de dinheiro? Nós utilizamos, o nosso dinheiro se chama real. Então, nós temos aqui as moedas de 5, 10, 25, 50 e R$1. E temos as notas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e agora temos também a nota de R$200. As notas podem ter esta aparência ou a aparência mais atual que nós temos também. E aí nós temos a frente e o verso das notas e a frente e o verso das moedas, que nós chamamos de cara ou coroa. Vamos para português. Em português, nós aprendemos a família da letrinha X. Lá na página 23, onde nós cantamos a musiquinha Peixe Vivo. Vocês se lembram? Como pode um peixe vivo? Lembram? Pois bem, então nós temos aqui a família do X. X com A, chá. X com E, che. X com I, chi. X com O, xô. X com U, chu. E X com ão, chão. Também vimos a família da letrinha H. Nós vimos o quê? Que o H com uma vogal não tem som. Então, por exemplo, aqui, hipopótamo começa com H, mas nós ouvimos o som do I, hipopótamo. E a mesma coisa com as outras sílabas. H com A, E, I, O, U. Mas, Pro, o H não tem som. É sempre assim? Não. Olha lá. Se eu tenho o H com a vogal, mas antes eu tiver a letrinha L, então LH com A vai ficar lhá. LH com E, lhe. LH com I, li. LH com O, lho. LH com U, lhu. Aqui eu tenho um exemplo, o coelho. Quando eu vou escrever coelho é co-e-lho. LH com O. Outra opção que eu posso escrever com a letrinha H. Se a letrinha H estiver aqui no meio do CH com A, vai ficar chá. CH com E, che. CH com I, chi. CH com o xô e CH com o chu. Por exemplo, no meu desenho aqui eu tenho um chapéu. Olha, o chapéu. E tem várias outras palavras que a gente escreve com estas outras sílabas. Por exemplo, chuva. Por exemplo, chinelo. E várias outras palavrinhas. Também a letrinha H aparece nessa outra família silábica aqui. Se eu tenho NH com A, nha. NH com E, nhê. NH com I, nhi. NH com O, nhô. NH com U, nhu. NH com ão, nhão. Também vimos algumas palavrinhas onde nós utilizamos a letrinha R. B com R, C com R, D com R, G com R, P com R e T com R. Nós treinamos essas letrinhas na página 38, as letrinhas cursivas. Vocês se lembram? E aí, o que nós escrevemos? B com R eu posso escrever Brasil, brasa. C com R, eu posso escrever criar, crescer, criança. D com R, eu posso escrever dromedário.
eu posso escrever dragão. G com R, eu posso escrever grande, tigre. P com R, eu posso escrever praia. Eu posso escrever princesa. T com R, eu posso escrever trator. Eu posso escrever trocar. É quando nós temos estes sons nas nossas sílabas, tá bom? A língua dá uma enroladinha quando nós vamos falar essas palavras. Em ciências, nós relembramos alguns conteúdos sobre os nossos sentidos, todos os sentidos do corpo humano. Vocês se lembram qual é o sentido que nós utilizamos no nosso olho? É o sentido da visão. O sentido que nós usamos no nosso ouvido, a audição. O sentido que nós usamos no nosso nariz, olfato. O sentido que nós utilizamos a nossa boca, a nossa língua, paladar. E o sentido que nós utilizamos as nossas mãos é o tato. Todos eles são muito importantes para o nosso corpo. Na página 43, nós fizemos uma atividade sobre cheiro, cheiros agradáveis e cheiros desagradáveis. E para o sentido do cheiro, que nós sentimos o cheiro, o olfato, nós utilizamos o nosso nariz. Depois, na página 44, nós vimos alguns objetos macios e alguns objetos duros. E o que nos permite sentir o tocar destes objetos é o nosso tato, nós utilizamos as nossas mãos. Tinha até uma lixa que a gente usa para o pé, que é áspero, lembra? E aí nós podemos sentir que é áspero, porque nós temos o sentido do tato. E nós também tivemos na página 45 uma atividade sobre os tipos de lixo que nós produzimos. Existem os lixos recicláveis, que são estes que nós vemos aqui na imagem verde, que são garrafas PET, latinha, papel, caixinha de leite, caixinhas de papelão, todos esses itens que podem ser recicláveis. E nós temos o lixo orgânico, que é aquele que não dá para reciclar, né? Aí nós temos aqui os exemplos deste lado em marrom, que é o quê? Resto de comida, cascas de frutas. Algumas frutas dá para reaproveitar a casca, outras não. Aí nós temos restos de peixe, cascas de ovos, que fazem parte do lixo orgânico, que não dá para a gente reaproveitar. Nós vimos também alguns objetos, alguns aparelhos que nós temos em casa que possuem motor, vocês se lembram? Então, nós temos aí algumas opções, liquidificador, secador de cabelo, ventilador, furadeira. São alguns aparelhos que têm motor. A gente, para utilizar, precisa colocar na tomada e o motor faz com que ele funcione. E também temos na nossa casa alguns objetos que iluminam, lanterna, a lâmpada, um abajur, que também são muito importantes para o nosso dia a dia. Alguns deles funcionam pela tomada, né? Precisa de energia elétrica, e outros nós colocamos bateria ou pilha. Na página 46, nós vimos inclusive como que nós devemos descartar, né? A pilha não pode jogar no lixo comum, né? Tem que ser separado para não danificar o nosso meio ambiente. E aí nós chegamos em geografia, relembrando as 4 estações do ano. Olha só o desenho que nós temos aqui. Então, nós temos a primavera, onde temos os pássaros, né? Temos o verão, que é o sol, calor. O inverno, que faz frio. O outono, onde as folhinhas das árvores caem para depois nascerem outras novas. E aí, nós tivemos na página 49 uma atividade onde nós precisávamos marcar se aquela roupa, determinada roupa, a gente usa quando tá frio, quando tá calor, qual é a parte do corpo que ela cobre, vocês se lembram? Pois bem, nós temos calça, nós temos biquíni, maiô, nós temos bota, temos uma blusa aqui com touca, com capuz, temos luva. Será que a gente usa luva quando a gente vai pra praia e cachecol?
Não, né? Porque normalmente nós vamos nesses passeios em épocas de calor. Então, a roupa também nós utilizamos de acordo com a estação do ano, com o clima. Também tivemos uma atividade sobre os meios de comunicação. Nós tivemos na página 50 uma atividade sobre assistir televisão. Lembra que vocês tiveram que responder qual programa preferido? Qual programa favorito de vocês na TV? Então, nós tivemos sobre os meios de comunicação. A televisão, ela serve para inclusive nos noticiar o que está acontecendo no local onde a gente mora e no mundo. Temos também como meio de comunicação o jornal, a internet, o rádio, que apesar de ser menos utilizado hoje, também transmitem notícias que são importantes para o nosso dia a dia. E na página 51 nós falamos um pouquinho sobre as profissões. Nós focamos na página 51 sobre os funcionários da escola. Vocês se lembram os nomes dos funcionários, das funções que eles têm? Além dos funcionários da escola, existem várias outras profissões. E nós temos algumas delas aqui. Todas as profissões são importantes, porque todos nós dependemos uns dos outros. Imaginem, se ninguém tivesse, por exemplo, o encanador que conserta o cano da nossa casa quando está com algum problema. Ou se não tivesse o coletor do lixo, o lixeiro, que passa recolhendo o lixo da nossa casa. Imagina a quantidade de lixo que ia juntar na nossa porta, né? E se não tivesse o médico que cuida da nossa saúde quando a gente está doente? Então, todas as profissões são muito importantes. Nós devemos valorizar e respeitar todas elas, né? Nós também aprendemos um pouquinho sobre medidas do tempo. Nós fizemos, inclusive, um relógio, vocês se lembram? Então, nós temos aqui alguns aparelhos que servem para medir o tempo. O relógio, a ampulheta, onde a areia vai caindo e a gente vira ela quando termina. Temos o relógio digital e temos o calendário, que também serve para marcar o tempo, os nossos dias, os meses, os anos. Em história, nós vimos uma obra de arte. Vocês se lembram o nome dessa obra? O nome dessa obra é Quarto em Arles. Foi produzido em 1888 pelo pintor Vicente Van Gogh, o artista Vicente Van Gogh. E aí, na página 55, vocês desenharam o quarto de vocês. Lembram dessa atividade? Então, tem um quarto aí e vocês produziram o quarto de vocês, no espaço que tinha logo embaixo. E, por fim, na página 56, nós vimos alguns animais e tivemos que colocar o som que estes animais produzem. Cada animal produz um som diferente, não é mesmo? E nós tivemos que colocar os sons que estes animais produzem. E também nós colocamos o que estes animais fornecem para os seres humanos. Por exemplo, eu tenho aqui uma vaquinha. O que a vaquinha produz que serve para os seres humanos? O leite, não é mesmo? Temos aqui a galinha que produz ovos, a ovelha que produz a lã, que aí é transformada nas nossas roupas, e a produção de cada animal que facilita a vida dos seres humanos. Bem, turminha, nós enviamos, eu e a professora Lu enviamos para vocês o nosso abraço virtual. Foi ótimo estar com vocês, fazendo o resumo da apostila, a revisão da nossa apostila 6. Aguardamos vocês nas nossas atividades. Um beijão e até a próxima!